para garantir. Uh, Vocês têm total liberdade para abrir microfone e sair fazendo pergunta. Eu não me importo, diga-se de passagem, eu gosto de eu estar falando e eu vejo que as pessoas estão interagindo, perguntando. Eu falei isso semana passada, falei hoje, provavelmente falarei isso de novo na semana que vem, que é para garantir que, cara, o negócio é fazer trocas. Eu, como Scrum Master, eu oriento meus times a fazer o máximo de trocas possíveis. Seria incoerente eu, quando estiver falando sobre metodologia ágil, falando sobre Scrum, não incentivar isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para garantir que todo mundo vai estar enxergando a mesma coisa. Tá. Quero acreditar que vocês começaram a enxergar agora. Uh, eu não vou cometer o mesmo erro da outra vez, eu vou dar um zoom maior dessa vez para o pessoal poder acompanhar, então isso não tem problema. Mas só para lembrar, então, na semana passada, a gente conversou um pouco sobre história, a gente ficou uns 5 minutinhos falando sobre a evolução a evolução do trabalho, vamos chamar assim. Depois a gente comentou um pouco, e eu tô estragando tudo. A gente comentou um pouco sobre o as características que diferenciam um time, um projeto ágil para um projeto tradicional. Para quem lembra, então, um projeto tradicional, a palavra-chave é previsibilidade, enquanto que num projeto ágil, a palavra-chave é adaptabilidade. Eu tenho que me adaptar. Uh, eu trabalho muito metodologias ágeis nesse ambiente complexo. O que é um ambiente complexo? Requisitos não estão bem claros, bem como fazer não estão bem claros. E aí a gente trabalhou os 4 valores e os 12 princípios do método. Esses aqui eu não vou ler todos de novo, porque senão a gente vai perder muito tempo e eu tenho tempo contado. Eduardo me bate se eu demorar muito. Então, qual é que é o foco para hoje? Como eu sei que vocês vão ter, a partir do encontro número 4, basicamente, falando só de Scrum, a minha ideia é até o encontro 3, é garantir que vocês vão ter todo um forro, vão ter todo um estofo para quando o professor começar a falar de Scrum, vocês, isso aqui linka com o que o Eduardo falou. Então a ideia é essa, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui coisas que não são só de Scrum. Tudo que eu falei até aqui, sem exceção, é sobre mentalidade ágil. Independente de estar falando de Scrum, Kanban, Safe, Less, Scrum at Scale. Cara, tem qualquer tipo de framework que trabalha com agilidade, XP, essas regras têm que estar aplicadas em maior ou menor escala, mas ela tem que estar aplicada. Então, hoje, a minha ideia trabalhar com vocês é sobre características que um time ágil possui. Então, deixa eu só tirar esses tracejadinhos daqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Só para garantir, o tamanho de fonte está ok, ficou bom, eu preciso aumentar, diminuir, tá de boa? Não, assim tá perfeito. Dá pra todo mundo conseguir visualizar. Show. Então tá, meu povo. Eu não sei quem aqui já alguma vez na vida ah, trabalhou ou leu a respeito de Scrum ou metodologias ágeis antes de vir até aqui. Mas eu vou tentar explicar algumas coisinhas que surgem lá, por exemplo, lá trabalhamos com times pequenos. Ok, trabalhamos com times pequenos, mas por quê? Então é esse tipo de coisa que eu quero trabalhar hoje, por exemplo, com vocês. E também, independente de Scrum ou o método que for, a ideia é trabalhar com times pequenos. Ele tem explicação de motivo. Então vamos lá. Quando a gente fala de um time ágil, e deixa eu deixar o chat aparecendo aqui, que daí se alguém perguntar alguma coisa, eu tô sabendo. Tá. Quando a gente fala de um time ágil, existem algumas características que não são obrigatórias, mas são comuns em times que são considerados ágeis. Eu tenho essas 6 aqui. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer, isso aqui eu não estou escrevendo na pedra, tá? Eu não estou dizendo que se um time não aplica uma dessas características, ele não é ágil. Não. Mas eu tendo a dizer que esse time não é se não está aplicando, mas não vou cravar, mas é uma boa possibilidade de ele ter alguma coisa, ele pode estar em processo de agilização, vamos botar assim.
Então, o primeiro deles, e eu vou falar isso aqui, eu quero que vocês tentem refletir, tentem pensar se no mundo onde vocês estão, se vocês estão em times assim ou estão em times muito longe disso aí. O primeiro deles aqui, um time para ser considerado ágil, na média, assim, um time ágil, ele é um time estável. O que é um time estável? Os membros do time, os membros daquela equipe, eles não ficam sendo trocados constantemente. Aquela coisa de, eu monto esse time, faço uma atividade, fica um mês trabalhando, desmonta o time, vai lá e esse time agora vai para outro lugar. E vai um para cada canto. Os membros ficam sendo mudados o tempo inteiro, como se fossem peças, como se fossem recursos. E aqui é aquela ideia de sejamos mais humanos, menos recursos, né? A ideia de RH, tem até um livro muito bom, gratuito na internet, RH Ágil, que fala exatamente essa pegada de sejamos mais humanos e menos recursos. Aqui a ideia de, cara, quanto menos a gente tratar um time como recursos e mais como pessoas, melhor. Pessoas, interações, mais ferramentas de processo. Semana passada a gente viu isso. Então aqui é o primeiro deles. Quando, se um time fica. Imagina assim, eu tô jogando. Para quem gosta de futebol, eu não tô deixando o time se entrosar se eu ficar trocando o tempo inteiro. Até o meu time deve estar jogando agora, já deve estar perdendo se bobear. Mas então aqui a primeira regra que a gente tem é o ideal é que os times não fiquem trocando as peças. Tem que deixar criar entrosamento. A segunda característica que também é bem importante são times de vida longa. O que te diz que é um time de vida longa? Os produtos vêm e vão. Produto acaba, produto começa, mas o time anda junto por anos. Então é aquela ideia de eu vou trabalhar no outro produto, o time inteiro vai trabalhar naquele produto e não fica separando também. É muito parecido com o anterior. O anterior é os times não mudam de pessoas, as peças não ficam sendo trocadas. E aqui, além das peças não serem trocadas, os produtos podem mudar. O time vai junto. Para manter o máximo daquele entrosamento, aquela sinergia, aquela parceria que esse time já tem. Times pequenos. Pequenos o suficiente para evitar silos. O que é evitar silos? Eu estou num time, aqueles lá só testam, aqueles lá só desenvolvem, aqueles lá só cuidam do produto A, eles só cuidam do produto B. Essa ideia de silos é perigosa, tá? Eu gosto muito de uma frase que eu falo para meus times aqui, que as pessoas têm que ter o direito de morrer. Então, eu- todo mundo deve conhecer alguém numa empresa, talvez na própria empresa, daquela pessoa, meu, esse cara não pode morrer. Se ele morrer, a empresa morre junto. Ou, não queremos ser tão exagerados, esse cara nunca pode jogar na Mega Sena, porque vai que ele acerta. Esse cara, quando tira férias, o celular dele ele joga no rio, porque senão ele não descansa. A ideia de ter um super-homem, os super-heróis dentro dos times. A ideia é fazer os times serem pequenos o suficiente para dificultar que isso aconteça. Então todo mundo tem que estar conhecendo um pouco o trabalho de todo mundo, mas grande o suficiente para conseguir entregar valor. Eu entregar o valor constante, não a um time de uma pessoa só, uma equipe. Uma equipe, ok, o cara vai fazer a entrega, mas o volume pode ser muito pequeno. Se a gente for olhar para o Scrum, se a gente for olhar para o manifesto, não manifesto não, o Scrum e o guia do Scrum, eles comentam que um time tem que ser de no máximo 10 pessoas. Se tu for olhar por aí, os caras vão dizer que de 3 a 9 pessoas tu consegue rodar ok. O número mágico, alguns falam que é 7. É uma loucura. Os meus melhores times estão trabalhando nessa casa também, de 7 a 10 pessoas. Um pouquinho, que é um número ok, eu consigo separar algumas coisas, mas não ao ponto de criar super-homens, criar super-heróis, que isso aí é um problema. Até aqui, eu diria que alguns vão dizer assim, não, isso aí onde eu trabalho é assim. Eu tenho, os membros do time dificilmente mudam, não fica aquele negócio de eu fico trocando de equipe o tempo inteiro. O time anda junto sempre e a minha equipe é pequena. Até aí, ok. Essa quarta característica aqui é uma que eu não vejo muito em times que não são bem ágeis. Um time ser multifuncional.
Eu não sei, vamos ver se vocês estão com o microfone funcionando. Quando eu digo que eu comprei uma impressora multifuncional, o que essa impressora tem de especial que uma impressora normal não tem? Ela tem mais de uma função. Se eu precisar tirar uma fotocópia, tá lá. Se eu precisar escanear, tá lá também. Se eu precisar imprimir, até imprimir, ele vai. Moral da história, tudo aquilo que aquele mundinho de papel eu preciso para trabalhar, aquela impressora atende. Quando a gente fala de times multifuncionais, o que é isso? Eu tenho um time e a missão de um time, a gente falou um pouco disso semana passada, é entregar valor. Se a missão de um time é entregar valor, tudo o que esse time precisa para poder entregar valor, em termos de profissional, capacidade, técnica, está dentro do time. Eu tenho muito pouca ou de preferência nenhuma dependência externa. Por exemplo, eu estou desenvolvendo software. Eu preciso de teste. Vai ter um tester dentro do time. Eu preciso quem tenha a capacidade de publicar esse negócio nos servidores da nuvem. Eu tenho alguém no time que faz isso. Eu tenho que ter alguém que converse com o cliente. Eu tenho alguém dentro do time que faz isso. E não é dentro da empresa, é dentro do time, é na célula. Isso aí é uma característica legal quando a gente trabalha com um time ágil. Se fosse pensar no ambiente de vocês aí, sei lá, o cara vai trabalhar no departamento de operações da empresa. De repente, a tua equipe tem um cara do financeiro, um cara do RH, um cara do compras, um cara dentro da própria equipe, que daí se o cara do financeiro precisar tirar alguma dúvida sobre o departamento de compras, tem um cara do compras no próprio time. Ou um cara do jurídico. A ideia de time multifuncional é isso. O produto que aquele time entrega, o valor que aquele time entrega, tudo o que todos os profissionais, a capacidade técnica que é necessária para fazer aquelas entregas, o próprio time tem capacidade de fazer. Mas nem sempre eu consigo. Sim, nem sempre a gente consegue. Mas quanto mais, melhor. Por quê? Eu dependo menos dos outros. Para e pense, nunca aconteceu na história desse país, nunca aconteceu na história de nenhum de vocês, de tu tá fazendo alguma coisa e aí tu precisa que alguém faça alguma coisa para continuar o teu trabalho e esse alguém não tá no teu time. Aí tu tem que mandar pro cara por e-mail, tem que pedir para alguém, tem que chamar. E o cara esquece. Daí tu tem que chegar às vezes para pedir pro teu chefe, para falar com o chefe do cara, para ele dizer, atende lá aquele maluco. Nunca aconteceu na história desse planeta. Né? Todo mundo aqui nunca sofreu com isso. Uh, só eu já sofri bastante nesse sentido. Então a ideia é, quanto menos disso eu sofrer, melhor. Menos dependo dos outros. É aquela coisa, quanto menos depender dos outros, melhor, né? Mas a gente entrega. Espero que esteja fazendo sentido. Outro item. Um time, para ser considerado um ágil, normalmente é um time que as pessoas lá dentro são dedicadas. E dedicadas não no sentido de, eu sou uma pessoa que começa a fazer as coisas e eu vou lá e realmente faço. Não, é dedicação no sentido de, se uma pessoa é de um time, ela é só daquele time. Não tem aquela ideia do partial, do part-time, de manhã eu sou de um time, de tarde eu sou do outro. Ou a pior coisa que eu. 2 horas por dia tu tá aqui para atender o projeto do Eduardo. As outras 6 horas tu tá fazendo as outras coisas no mundo. Cara, isso aí tu tá pedindo para te incomodar. É que nem comprar um Chevette a álcool, cara. Tu tá pedindo para te incomodar. Então, a ideia que te tem aqui é o ideal é as pessoas que estão naquele time, para um time ser realmente considerado ágil, além de ser multifuncional o time, as pessoas vão ter que se dividir com outras coisas. Eu esqueci de fazer um detalhezinho no multifuncional. Multifuncional não significa que todo mundo faz tudo. Não é esse o objetivo. Não é que eu vou programar, eu vou testar, eu vou virar massa, eu vou pintar a parede. Não, a gente pode ter as suas especialidades. O importante é, se eu precisar que alguém vire massa, tá dentro do time. Se eu precisar que alguém pinte parede, tá dentro do time. Se eu precisar que alguém faça instalação elétrica, tá dentro do time. Não necessariamente a mesma pessoa, mas tá dentro do time. E
A sexta característica comum em times ágeis é um time que busca e está sempre em evolução. O que te chama de em evolução? Para quem vem da administração, acho que a maioria daqui, vocês, se não estudaram, irão estudar Lean, Kaizen, sistema Toyota, dependendo em algum momento lá, onde vocês vão trabalhar muito a ideia da melhoria contínua, rodar um PDCA, enfim. A ideia aqui é um time que, para ser considerado ágil, ele tem que ser incomodado, ele tem que o tempo inteiro olhar para dentro de casa, olhar para o jeito que eles fazem e ver, meu, a gente está fazendo esse negócio aqui e não precisa fazer desse jeito, tem outro mais fácil. Ou estamos escrevendo esse documento aqui, esse material, esse relatório, que ninguém lê. Ou só lê até a página 3. Da página 4 até a página 85 não serve para nada. Pô, então vamos melhorar, vamos parar de fazer isso aqui, fazer só o que importa. Software em funcionamento mais. Bom, aí é o manifesto da semana passada, não vou ficar repetindo. Mas aqui é um ponto importante, tá? Então, um time, para ser considerado ágil, ele tem que ter rodadas de melhoria contínua. E não é só melhoria contínua apontando os defeitos da empresa para os outros, né? Tipo, ninguém nos ajuda com isso aqui, a gente precisa daquilo outro, eu preciso ter cadeiras com neon e gamers. Ok, às vezes pode ter isso aí. Mas o time tem que olhar para o seu trabalho e ver se o próprio time não tem nada dentro de casa que não consiga fazer melhor. Às vezes tem. Às vezes um cara vê a forma que o outro tá trabalhando e, meu, se tu fizer isso de tal jeito, tu ganha tempo. Puxa, nunca pensei nisso. Pois é, vamos trabalhar assim. Aí a pergunta que eu faço para vocês, não precisa nem responder, mas é uma pergunta retórica, tá? Dentro do ambiente onde vocês atuam hoje, vocês podem considerar que o time, que vocês estão em um time assim, onde os membros não ficam sendo trocados o tempo inteiro, onde esses membros ficam no time por muito tempo, não são times grandes, de modo que eu consiga organizar melhor as coisas e não ter silos, e não ter super-heróis. Tudo que eu preciso fazer para entregar um produto está dentro do meu time. Eu não fico me dividindo com outras equipes e, de vez em sempre, eu estou tendo momentos para verificar o nosso trabalho e ver o que a gente pode melhorar. Não preciso responder. Eu imagino a resposta para a maioria dos casos. Mas algo do que eu botei aqui, é impossível? Será que eu não consigo trabalhar esse tipo de coisa? Algumas vezes é só organizar o trabalho, tá? Eu tinha uma equipe de produção, não é nem produção de software, produção de conteúdo. E eu tinha lá, sei lá, 5 caras de pós-edição, 4 como é que era? Era de rendering, tinha mais alguns lá de produção de conteúdo, do conteúdo mesmo, do roteiro, e eram células. Eu cheguei, vamos fazer um teste? Pega um de cada e monta vários times. Então ficou o time Alpha, Bravo, Charlie, eram uns nomes estranhos lá que a pessoa botava, não era esse. E a gente montou 4 times, onde cada time tinha um de cada. E aí a gente botou para produzir. Você não faz ideia da diferença que foi. Eu não contratei e não demiti ninguém. Eu simplesmente botei pessoas próximas, de modo que um encaixa com o material do outro. Deu muito resultado. Não aumentou o salário, não diminuiu o salário, só organizou o trabalho. O trabalho que tinha que ser feito era o mesmo. Eu só mudei um pouquinho a lógica, a forma de como a gente olhava para as coisas. O resultado foi rápido, muito rápido. Espero que esteja fazendo sentido. Outra coisa que é importante que às vezes a gente ajuda. Times Oi, Eduardo, posso tirar até uma dúvida? 2. Em relação ao meu trabalho, por exemplo, vou usar, né, Uhum, como exemplo. Eu não trabalho tanto com projetos, eu trabalho mais com produção mesmo, ok. né, tipo de produto. E nesse caso, multifuncional, tem algumas coisas que a gente realmente depende de outros departamentos. Então, Uhum, como que a gente pode aplicar essas características tá, quando a gente realmente depende de tá. terceiros? Vamos lá. Quando não tem o que fazer, não tem o que fazer. A gente, vamos lá, senta e chora. Mas algumas vezes a gente
pensa que não tem o que fazer. Será que já conversaram com... É só uma dúvida. Será que já conversaram alguma vez com esses externos se não é possível fazer uma organização para externos dentro, mas externos dentro da própria empresa, externos de outra equipe, ou é externos de outra empresa, uma empresa terceirizada? É a mesma empresa, são Mais, departamentos diferentes da mais mesma fácil. empresa. Mais fácil. Isso. Então, será que não se dá para se propor? Vamos fazer um piloto? Vamos fazer um experimento? Pegar uma pessoa do departamento, pegar uma pessoa do outro, pegar uma pessoa do outro, e por, sei lá, um mês, montar um time com essas pessoas de modo que eles tentem trabalhar junto. No início, isso aqui vai pro saco, tá? A ideia do dedicado. Uhum. Dificilmente tu vai conseguir. Mas o fato desses caras trabalharem perto e um trocar com o outro, tipo, quando tu precisar alguma coisa do jurídico, tu não precisa ir lá no jurídico, tu vai, fala aqui com o Pedrinho, tá na tua frente. Uhum. No início, o Pedrinho não vai conseguir estar o dia inteiro lá pra ti. Mas se tu conseguir rodar um piloto nisso e esse time começar a entregar mais, ou de repente entregar com mais qualidade, alguns alimentos, tu vai ver que dá pra resolver. A Uhum. Toyota faz isso. E tipo, será que e a Toyota é um bom case de produção, sabe? Mas, enfim, o que eu tô tentando trazer aqui é propor um piloto. Era mais complexo quando tu tem gente que é de uma empresa externa, sabe? Essa minha Uhum. dependência externa é de um fornecedor que mora em Rondônia. Aí, putz, aí pode ser mais complicado. Mas dentro da própria empresa, dá para tentar falar de um pilotinho, sabe? Os caras gostam desse termo. Vamos fazer um piloto, um mesinho, só para Uhum. testar, para ver como é que funciona. E de repente não pega tudo, pega um pedaço, um lugar lá que é meio bagunçado, sabe? Um processo que é meio complicado, que tem muito problema de comunicação. Uhum. Nunca aconteceu também a história de nenhuma empresa ter problema de comunicação dentro da empresa. Então, se tu pega uma parte lá, sei lá, sei lá, faturamento. Toda a parte de faturamento lá que depende do. Bota um cara do faturamento dentro da área onde demanda muito dele. Faz um teste. Se chega amanhã na empresa, propõe isso aí e terça que vem fala para mim o resultado. Tu vai ver que pode ser que os caras até digam, agora não, mas não, eles vão ver com o tempo que faz sentido. Uhum. Tem outro gato agora aqui que tá correndo a 80 km dentro de casa. Se minha parede desabar, é um outro gato, tá? Fez sentido? Fez, seria assim que eu entendi que você disse, seria uma forma da pessoa que é de quem é de fora entender o porquê faz o que tem que fazer. É, Seria mais ou menos isso, para é, entender a importância do processo dele vai ter um dentro. desenho aqui embaixo que eu vou explicar isso, tá? Esse desenhozinho aqui vai fazer bem esse exemplo que tu tá falando, tá? Uhum, Eu vou chegar nele, eu te juro, prometo que eu chego nele. sim. E daí eu acho que isso aqui, eu acho que eu já mandei para Eduardo esse material, eu mando de novo. E pode até usar ele como para explicar, para ver se o pessoal vai fazer aquela cara de faz sentido. Uhum, certo. Mas vamos lá. Outra vantagem que eu tenho aqui para trabalhar com times pequenos. Isso aqui é um cálculo, para quem estuda gestão de projetos, é o cálculo do número de canais de comunicação. Número de canais de comunicação é tipo, tá eu, a Sabrina e a Eduarda aqui conversando. Eu consigo falar com a Sabrina e com a Eduarda. A Eduarda consegue falar com a Sabrina e comigo. E a Sabrina consegue falar com a Eduarda e comigo. Acho que eu falei certo. Três pessoas, então eu tenho três canais. Se for para pensar, A fala com B, que fala com C. Quando eu boto quatro pessoas, o cálculo, que é o número de pessoas multiplicado pelo número de pessoas menos um dividido por dois, que é a fórmula. Quatro pessoas dá 4 vezes 3 dividido por 2. Aqui, ó, eu tenho 6 canais. Um time com 5 pessoas já são 10 canais de comunicação. São 10 possibilidades de quem pode falar com quem. Repara o que acontece quando eu tenho um time com 10 pessoas. O número de canais ficou grande, né? Qual é a chance de ter um telefone sem fio aqui? Ou ser mais difícil de fazer com que todo mundo entenda o mesmo conceito, sabe? Se quer combinar uma coisa,
quanto mais pessoas, mais canais de comunicação, mais difícil é de algum chegar num consenso, porque tem muito ruído aqui no meio. Então, é mais uma vantagem de times pequenos. Uh, isso aí. Então, times pequenos reduzem o número de canais de comunicação. E aqui, quando a gente fala de canais, não é é telefone, rádio, televisão. Não, não. É as pessoas mesmo. Eu tenho 3 pessoas, eu tenho 3 canais. Eu tenho 10 pessoas, 45 canais. Se eu tenho 14 pessoas, vai para 91 canais. E aí, se tu precisa saber quantos canais tem na tua equipe, tu vê quantas pessoas são. São 20 pessoas. 20 vezes 19, dividido por 2, esse número é a quantidade de canais possíveis, de quem pode falar com quem, em que combinação. E aí, boa sorte para conseguir consenso e gerenciar as coisas numa equipe grande, desse jeito. Scrum, como eu falei, no máximo 10 pessoas eles costumam trazer. Sou gestora de uma única equipe de 60 pessoas. É terrível esse telefone sem fio. Bom, vamos lá, vamos fazer o cálculo rapidinho. Isso aí seria 60 vezes 59 dividido por 2, são 1.770 canais de comunicação. 1.770 possíveis, quem pode falar com quem. Aí o que às vezes o pessoal faz? Pega esse time de 60 pessoas e quebra, entre aspas, em, sei lá, 6 times de 10, onde esses. E um líder ou um representante de cada um desses 10 times. Quando tu tem que passar um recado, tu passa um recado para esses 6, porque daí tu tá com 15 canais só. E esses caras têm a missão de compartilhar com seus times. Aí eu diminuo a chance de ter ruído. É uma ideia. É só uma ideia de que quando tu tem times muito grandes, o que tu pode fazer? De repente, para algumas coisas, quebrar em times menores. Se fosse aquela ideia dos silos, vamos ver que eu fazer mini times com um membro de cada área, cada coisa que eu preciso, vai gerar lá times com 8 pessoas, 7 pessoas. Bueno, avançando aqui, para dar tempo e eu não apanhar. Uma outra coisa, Coffburn, eu agora aprendi a pronunciar o nome desse cara. Então, o Coffburn, lá em 2002, esse cara é grandão em agilidade, tá? Mesmo em 2002, mas até hoje, esse cara, o que ele fala, tem muito material apoiando isso, tá? Ele teve um estudo sobre a qualidade da comunicação, a qualidade com que a gente se comunica. Eduardo, você pode dar um pouquinho de zoom na tela? Consigo, sim. Muito obrigado por me lembrar. Melhorou? Melhorou sim. Quero acreditar que sim. Beleza. Aqui ele colocou 2 cenários. Um cenário que é... Ambos cenários são em relação às pessoas conversando. Então as pessoas têm que trocar ideia. Pessoas, não só 2, uma equipe. Uma delas, quando eu estou documentando coisas, ou seja, eu estou registrando, é algo para a posteridade, é um registro. E um outro que é quando eu estou modelando coisas, ou seja, eu estou pensando a respeito. Eu estou num problema, tenho que resolver, tenho que pensar, brainstorm, enfim, que seja o que for. Quando a gente está falando em documentação, registro, o pior meio é papel. PDF entra aqui, tá? É aquele documento, aquele material lá que tu deixa impresso, porque em relação à efetividade na comunicação e à riqueza do papel. Não. Papel é o pior deles. Para e pensa, tu tá com uma dúvida e aí chega para ti um manual dessa idade, de 400 páginas para tu tirar tua dúvida. Me dá uma dor no rim só de pensar. Ou tu recebeu aquele manual do usuário, ele fica rodando aquele scroll lá para achar onde é que tá o negócio. Então, papel é usado? É, mas é importante o pessoal ter ciência que quando a gente está trabalhando com comunicação, é um dos piores caras. Áudio já melhora um pouquinho. E-mail melhora um pouquinho, por quê? Porque eu tenho a réplica, eu mando, responde, então eu tenho um momento. É diferente do manual que é unilateral, né? Eu só mandei e não tem discussão. E-mail, pelo menos, tu pode mandar um. Não entendi. Agora, o que eles consideram como a melhor ferramenta ainda para registrar, para documentar as coisas? Vídeo. E eu vou dar um exemplo.
Hoje, quando o cara tá com um problema sobre, sei lá, como fazer pipoca, meu Deus, mas enfim, como fazer pipoca? Onde é que o cara vai? O cara vai pro YouTube. O cara vai pra lá pra ver num vídeo como é que se resolve. Eu tive um problema no Xbox, fazia uns 80 anos que eu não ligava a ele. Quando eu fui ligar, ele baixou uma atualização e ele simplesmente ficava em tela preta. Deu pronto, acabei de ganhar um peso de papel. Fui pro YouTube. Daí o cara com o mesmo problema que eu, dele, tu aperta esse botão, esse botão, esse botão, dá 3 pulinhos, canta Macarena e reseta. E milagrosamente funcionou. Então, quando eu quis documentar, era muito mais efetivo eu olhar para vídeo. Agora, quando eu tô modelando, quando eu tô tendo que pensar como trocar uma lâmpada de carro, nunca mais paguei para ninguém. Isso aí, ó. É que depende do carro. Eu sei que você vai na... Mas quando a gente fala de modelar, quando eu tô tendo que pensar a respeito, deixa eu só ver uma coisinha aqui que recebi um push, mas não tinha nada. Quando eu tenho que pensar um pouco, ligação telefônica é um dos piores. Tipo, é aquela coisa, eu tô falando de uma coisa dos anos. Alguns aqui, algum dia já usaram uma coisa para telefone, tá? Que hoje, hoje é uns troço assim quadradão que tu passa o dedo em cima, tu usa pra um monte de coisa, inclusive faz ligação, para você ter uma noção. Enfim, tu modelar, tu pensar, fazer um penso com alguém só no telefone, sem ver a pessoa, só na voz, ok, mas não é tão efetivo assim. Videoconferência já melhora. Isso que a gente está fazendo com vocês aqui. Parem e pensem. Alguns aqui estão pegando o que eu estou falando pelos meus gestos, pelo que eu tô pela minha forma de expressar. Imagina se eu estivesse dando todo esse treinamento com vocês assim. Agora que eu vi que eu estou usando uma foto aqui com orelhinhas da Disney, mas ok, deixamos. Se eu ficar falando para vocês o tempo inteiro assim, isso aí é mega frio. Vocês não vão saber se eu estou falando olhando para a câmera, se eu estou falando sério, se eu estou de pijama, se eu estou na praia. Vocês não conseguem ver. Então, a câmera, uma videoconferência eu já consigo pegar reações, eu já consigo pegar expressões, já melhora. Conversa face a face. Não sei se vocês lembram na semana passada, quando a gente falou do manifesto, tinha lá no manifesto, deixa eu até puxar aqui. Ué? Cadê? O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é por meio de conversas face a face. Então, aqui é a mesma ideia. Conversas face a face, olho no olho, tete a tete, é mais efetivo. E a melhor de todas, conversa tete a tete, face a face, com um quadro, com um lugar que tu pode rabiscar, quadro, folha, mas enfim, lugar que tu consiga rabiscar, consiga fazer desenho. Quando eu tô na empresa lá e eu vejo dois malucos conversando com um quadro e cada um com uma caneta na mão, eu sei que dali vai sair coisa boa. Alguém ia falar alguma coisa, eu cortei, desculpa. Não? Ok. Na verdade, só concordar contigo, tá? Tá. Porque quando eu passo orientações pro time da empresa lá, eu passo desenhando, parece uma retardada lá desenhando, e é quando dá mais certo, porque tu fala, as pessoas ficam tentando imaginar na cabeça, pelo menos eu sou assim, e eu entendo que muita gente é parecida comigo, mas eu sou uma pessoa extremamente sinestésica, eu tenho que sentir, eu tenho que ser palpável. Então eu tenho que ver para poder imaginar, tenho que desenhar para conseguir fixar. Eu concordo contigo nesse e acho que está muito correto isso aí, porque tu precisa, pelo menos preciso escrever, desenhar para entender. Isso aí. E para responder um chat que eu acabei de ver aqui no chat, post-it é vida. Cara, gestão visual. Isso aí é uma coisa que vocês vão ver com Scrum, se não eu falo um pouquinho na semana que vem, a importância de gestão visual, gestão à vista. Alguns parecem... Teve um dev uma vez lá que ele... Mas tu quer dizer que eu vou ter que levantar e ali... Era antes da pandemia. E ali no quadro para mover um post-it de um lugar para o outro para mostrar onde é que eu tô? Deu, sim. Ah, que trabalho, não sei o quê. Ele estava a 1,5 metro do quadro. Esse foi uma exceção que te abriu em relação a
times estáveis e de vida longa. Ali foi uma pessoa que teve que trocar de time porque era um detrator. Então, aí foi um pouquinho complicado. Bom, mas enfim. Então, isso aqui é um exemplo. E por que eu estou falando disso? Mais uma vez, fazer tudo essa qualidade da comunicação munida de um time pequeno, eu tenho uma chance maior de conseguir fazer com que todo mundo entenda o que tem que ser feito e, o mais importante, por que está fazendo aquilo. Só um minutinho que meu WhatsApp começou a gritar urgentemente e queria ver se... Não era nada de importante. Ok, voltando aqui. Até aqui de boas? Eu tenho uma dinâmica aqui que eu costumo fazer nos meus treinamentos, que aqui eu levo geralmente 20 minutos. Hoje eu vou fazer em 1 minuto. Que eu vou querer ver com vocês aqui, microfone aberto, pode funcionar à vontade. Eu não vou dar muito tempo para vocês pensarem, essa é a parte chata, mas enfim. Se te for olhar aqui, ó, um desenho, um cruzamento. Um cruzamento com semáforo, aqueles maravilhosos semáforos de 4 tempos que todo mundo que dirige adora. Então eu tenho aqui um semáforo com cruzamento, tudo direitinho, faixa de pedestre, mas é um semáforo. E eu tenho aqui uma rotatória, rótula, rotunda, depende do lugar do Brasil, os caras chamam de um jeito diferente. Analisando isso aqui no jogo rapidinho, se eu tivesse que perguntar para vocês, qual desses dois modelos aqui de trânsito apresenta menos colisões e quais deles apresentam a menor incidência de atraso? Em quais desses aqui vocês imaginam que dá menos acidente e qual desses aqui vocês imaginam que as pessoas se atrasam menos se passam por lugares assim? Rotatória. Ô, louco, temos engenheiros de trânsito aqui? Eu dividiria, eu acho que o menos colisão provavelmente é onde tem um semáforo, porque você tem uma divisão de tempo ali, e a rotatória, assim, diminuiria a incidência de atraso. Show, muito obrigado pela participação. Ainda tem uma variável grande, depende dos motoristas também, né? Aqui no sul, a rotatória ia ser uma desgraça, porque estressadinho como os gaúchos são, ia dar tranqueira, ia dar acidente, ia dar muita briga de trânsito. Eu penso a mesma coisa, aqui em São Paulo é assim também. Daisy, tu é gaúcha, então, pelo que eu entendi. Já foi pra Gramado? Gaúcha, Gramado, muito bom Gramado, mas meu Deus do céu, Gramado é um paraíso, né? Porque os carros, tu anda, tu põe o pé na rua, os caras param. Parece que a gente tá numa cidade anexa. Né? Gramado é rotatória, mas é que assim, ó, lá é muito turista. Então lá eles vivem assim, ó, na paz e amor, tá tudo certo, tô passeando, tá tudo de boa, né? Sou turista, vou turistar. Agora vem para Porto Alegre, que é onde eu moro, nossa, aqui é tiro, porrada e bomba, como diz a música. Corre, pula, tira e explode, isso aí. É isso aí, porque aqui o pessoal é assim, ó, totalmente sem educação, de verdade. E eu falo por mim, porque eu sou outra estressada no trânsito. Bom, beleza. Assim, isso aqui, como eu falei, é uma dinâmica que eu costumo ficar 10 minutos conversando sobre isso. Mas eu já peguei um pouquinho a ideia de vocês. Agora vamos lá, deixa eu trazer para vocês alguns detalhes. Departamento de Trânsito dos Estados Unidos. Isso aqui não é o Eduardo falando. Rotatórias em relação a cruzamentos com semáforos. Em redução de 37% de colisões na rotatória em relação ao semáforo. Além disso, 75% de redução em colisões com ferimentos, 90% de redução em colisões com fatalidades e redução de 40% em atropelamentos. Eu dou um exemplo, a Daisy trouxe talvez um exemplo interessante, e para quem mora em outros lugares aí. Tu tá andando com o teu carrinho lá, bem feliz, no teu 60 por hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e o teu semáforo ali em cima ficou com luz amarela. Vai trocar para o vermelho. O que é que você faz? Acelera. Pisa. Eu não vou esperar. Vai pro inferno. Pisa. E é aí que tá os problemas. Que daí é onde tem a incidência que a gente capaz que eu vou esperar, né? Acelera. E é onde dá os problemas. Rotatória, o cara tem que prestar um pouco mais de atenção. Então, normalmente, diminui a incidência de colisões, justamente porque o apressadinho não tem o que fazer, vai passar por cima da rota. É complicado. E ainda, por a questão do fluxo ser contínuo, eu também tenho
uma menor incidência de atrasos. Quem nunca aconteceu nas 3 da tarde, ninguém na rua, e tu parou no semáforo lá e é de 4 tempos aquele inferno, ninguém tá passando para lado nenhum, tu chega a ver os feno passando, e tu tem que esperar o sinal abrir para avançar, porque ali tem não sei como é que vocês chamam aí, um radar, um pardal, que vai te fotografar se tu furar aquele sinal. Com rotatória, cara, tu tá com possibilidade? Vai. Brasília, para quem conhece plano piloto, não tem cruzamentos, é basicamente rotatórios de tesourinhas. Então, o que eles chamam lá. Então, o trânsito funciona muito bem nesse sentido. É uma loucura, mas funciona muito bem. Eu queria ficar muito mais tempo falando sobre isso, tá? Mas aqui eu só quis trazer para vocês que rotatórias nesse cenário é melhor. E por que eu falei isso? Porque rotatórias trazem uma coisa chamada de fluxo contínuo. E metodologias ágeis são muito voltadas para trabalhar com fluxo contínuo. Eduardo, eu vou ficar. Tu vai me matar, mas eu vou ficar 3 minutos a mais do que eu devia, tá? Fica tranquilo, pode continuar. Tranquilo eu tô, por enquanto. Eu tenho medo de apanhar. Mas vamos lá. Então, aqui, gurizada, eu quero só fazer rapidinho uma coisa de uma visão tradicional, que a menina que eu esqueci o nome, que falou que trabalhava na indústria, esqueci o nome, que falou comigo agora há pouco, que eu falei para fazer um piloto. Alguém me ajuda? Sabrina. Sabrina, muito obrigado. Isso. Ó, aqui é um cenário, eu botei uma brincadeira aqui como se fosse software, tá? Mas vale para qualquer coisa. Tô brincando o seguinte, eu tenho um sponsor, eu tenho o dono da empresa, eu tenho o cara que paga a conta, o dono da carteira, eu tenho um gerente de projetos, ignore as setinhas, tá? É só para simplificar. Ele demanda um gerente de projetos. Esse gerente de projetos, ele conversa com um analista de sistemas e um arquiteto de software. Então, é os caras que planejam a coisa. Depois que o analista e o arquiteto terminam, aí eu ativo um cronômetro, vamos supor assim, tá? Onde eu tenho uma célula de desenvolvedores com 3 desenvolvedores, uma célula com 3 testadores, uma célula com 3 pessoas que fazem implantação, que instalam as coisas, que dão os treinamentos que tem que dar, e depois eu tenho a mesa de operações, que é quem efetivamente usa. Vamos fazer um cálculo de padeiro aqui, uma brincadeira, tá? Vamos supor que esses times aqui dizem que trabalham por sprints. Eles trabalham com ciclos de 2 semanas. E tudo que entra nesse time aqui, depois de 2 semanas, eles passam para a equipe da frente. Então, os caras desenvolvem, 2 semanas depois, mandam para o time de testes. Esse time de testes, quando trabalha lá as coisas deles, eles validam tudo que foi feito e também o ciclo deles de 2 semanas. Em 2 semanas, eles dão um relatório de tá tudo ok ou tá aqui a lista de problemas que eu encontrei. Mesma coisa o time de implantação, o time de integração. Eles vão lá, eles vão trabalhar, eles recebem material. 2 semanas depois, o que eles tinham que fazer está implantado, o pessoal está treinado, enfim. Beleza? Pensando nesse cenário que eu acabei de falar, uma atividade que o arquiteto e o analista manda para esse time de desenvolvimento aqui vai cair na mesa de operação no melhor cenário em quanto tempo? Mais alguém? Recapitulando. Eu disse que cada um desses quadradinhos aqui, então esses caras vão ficar 2 semanas, quando eles terminarem, eles passam para esse. Tipo, terminei de fazer, testa aí. Os caras vão lá, vão testar. Terminei de testar, instala aí, treina os caras. Depois de 2 semanas, esses caras vão lá, tá pronto, usa. Agora, eu acho que ficou mais fácil. Pensando de novo, então, assim, algo que esses caras liberaram para esse time trabalhar, vai chegar nessa mesa aqui quando? Se tudo correr bem. Depois de 6 semanas, é isso? 6 semanas. 2 semanas aqui, 2 semanas aqui, 2 semanas aqui, e aí depois chega aqui. No melhor cenário, 6 semanas. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que aqui, nessa etapa, eu encontrei um problema. Um bug. O que aconteceu? 2 semanas aqui, veio para cá, 2 semanas, não veio para cá, voltou para cá. Mais 2 semanas, volta para cá, mais 2 semanas, vem para cá, 2 semanas. Reparou que só o fato de eu encontrar um problema eu aumentei em 1 mês o meu prazo?
Isso aqui não acontece com vocês, talvez não tão exagerado, mas eu ter setores, esse setor só faz isso, esse aqui só prega, esse aqui só pinta. E aí, quando joga para lá, tem que esperar, e quando volta, se é que volta, e às vezes a coisa, os caras, tinha um negócio que tá pronto, mas como eu só posso entregar de 2 em 2 semanas, esse troço tá pronto e tem que ficar esperando o resto ficar pronto também. Isso acontece muito também quando tem somente uma pessoa que domina tal situação, né? O super-homem, o super-herói. Exatamente, porque o que acontece? Na minha empresa, eu trabalho no escritório de cobrança, e tem apenas uma pessoa responsável por uma ferramenta lá da empresa. Se a pessoa sai de férias e dá pau na ferramenta, a gente fica um mês sem nada de resolver aquele problema, sabe? Imagina se essa pessoa tem um AVC. Deu, acabou, entendeu? Porque eles concentram tudo em uma pessoa só. Uma pessoa só sai, essa pessoa sai, acabou o mundo na empresa. É bem complicado. Bom, então a gente entendeu aqui que cara, isso aqui eu dou um treinamento disso aqui de 10 horas, tá? Ao todo, de agilidade e Scrum. Eduardo, Oi. só complementando, acho que isso afeta também aquela parte do ponto 5 que você falou de dedicado. Sim. Quando a pessoa tem outras funções, a parte também, acho que de atenção, né? Pessoa que Sim. não é muito atenciosa acaba tendo equívoco de conteúdo. Então, eu tenho um exemplo bem prático. Eu tenho demandas de 2 dias. Hoje aconteceu de eu fazer uma entrega de 10, porque eu dependia de outras pessoas, teve um pouco de desatenção, teve falha de sistema, teve... Então, você vê, de 2 passou para 10 dias a entrega. Que aqui é a brincadeira que eu botei, de 6 semanas passou para 10. Acontece demais isso. Daí, claro, aqui eu fiz exemplos exagerados de semanas. Talvez não seja tão exagerado assim, mas enfim. A brincadeira que eu trouxe aqui é porque eu tenho silos. Aí, numa visão ágil, de um time ágil, eu não demiti ninguém, tá? As coresinhas aqui eu tentei manter. Em vez de ter um gerente de projetos, eu chamei agora esse cara de dono do produto, Product Owner, pode ser qualquer nome. E eu criei 3 células aqui, onde uma célula tem um membro que desenvolve, um membro que testa, um membro que implanta, um cara da operação para tirar dúvidas, coisa parecida, e o arquiteto, o analista, acabei botando eles aqui para ajudar a guiar esse povo. Também, a mesma coisa. Uma coisa quando chega na mão desses caras, em 2 semanas eles entregam alguma coisa. Pergunta, uma demanda que chegou aqui, cai na mesa de operação dos caras que vão usar em quanto tempo? Olhando para esse time aqui, em comparação a esse aqui. Esse aqui, se tudo correr bem, leva 6 semanas, né? Esse aqui, eu tendo um de cada tipo dentro do próprio time. E essa aqui também trabalha com sprint de 2 semanas. Em quanto tempo eu consigo entregar coisa para o meu usuário? 2 semanas. Alguém falou ali, o Antônio falou 2 semanas. Ah, mas o volume é menor. Ok, o volume é menor. Mas ainda assim, eu estou entregando constante. E aí, se te pegar o manifesto na semana passada, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega contínua e adiantada de produto com valor agregado. O que adianta eu entregar a cada 6 meses um monte de coisa que o cara não vai usar ou que não é aquilo que ele queria? Eu prefiro entregar de 2 em 2 semanas, menos coisas, mas o cara já pode ir validando. Ele já pode me dizer se aquilo faz sentido. E se dentro do meu time eu tenho um membro que é um cara o meu cliente aqui dentro da minha empresa, o cara que vai usar meu produto, a chance que eu tenho de produzir um negócio que o cara não vai usar é menor. O cara tá junto, o cara faz parte do time. Então poderia ser, eu tenho um cara da contabilidade, eu tenho um cara do jurídico, eu tenho um cara do financeiro, e aí para fazer todo o processo de uma licitação, todo mundo que eu preciso está aqui dentro. Eventualmente pode ser que eu tenha uma dependência ou outra externa para alguma coisa, mas menor. Eu aumentei a autonomia desse time. Esse time ficou mais multifuncional e, por consequência, eu entrego mais qualidade. Talvez. Eu vi que alguém botou aqui, organizar os times em squads. Ok. Para mim, squad é time, tá? É que existe uma coisa chamada modelo Spotify, que é um mito, até diga-se de passagem. Eu até posso falar na semana que vem, se quiserem. Nem Spotify usa o modelo Spotify. Que é para trabalhar, que chama os times de squad. O nome pouco importa. O importante é eu ter times multifuncionais. Aquela ideia de tudo que eu preciso fazer, eu tento
trabalhar dentro do próprio time. É aqui que eu falei, Sabrina, de fazer um piloto nesse sentido. Pegar uma realidade assim e fazer um piloto que seja um turno no início, não seja dedicado, mas ainda assim, de as pessoas que precisam conversar para fazer esse negócio, eu colocar eles num time. E com certeza melhora a comunicação, que o Alexandre trouxe aqui. E outra, se nesse exemplo aqui eu tenho 5 pessoas, eu estou falando de 10 canais de comunicação. Se eu estou fazendo aqui, nessa muvuca toda aqui, eu tenho muito canal de comunicação para dar problema. É só uma sugestão, tá? Uma organização de time ágil. Isso é bem característico, tá? Quando a gente trabalha com agilidade, a gente tenta fugir ao máximo desse cenário aqui e chegar o mais próximo possível desse cenário aqui. Eu sei, às vezes não tem como, com tudo. Mas, cara, 3 coisas que eram separadas que eu consegui botar trabalhando junto, já é alguma coisa, sabe? E aí tu planta sementinha, é essa que eu gosto de dizer, eu planto sementinha. Aí os caras começam a ver que esse negócio dá resultado e eu começo a poder escalar. Eduardo, mas nesse caso de time poder ter mais de uma pessoa de cada setor. Nesse caso aqui seria uma combinação de ter pessoas de vários setores. A empresa é uma só. Aí o que acontece? Tem empresas que são mais difíceis, tá? E mais de uma pessoa do mesmo setor também não tem problema. Porque, tipo, eu tenho lá 4 contadores na minha empresa, vamos supor. Em vez de os 4, eu pego um contador e boto num time, outro contador eu boto no outro contador eu boto no outro. Exemplo. Tá? E aí a gente deixa trabalhando para ver o que acontece. No início, até o povo pegar entrosamento, pode até dar um pouquinho de dor de cabeça, mas o fato de eu precisar de um negócio do jurídico e ter o cara do jurídico do meu lado, fisicamente do meu lado, se for uma empresa presencial, e eu falar com o cara e o cara tá junto comigo porque a gente faz parte do mesmo time, o cara não tá só sentado do meu lado e faz as coisas dele no tempo dele. Não, não. É combinado de time. As entregas que aquele cara faz tá associado a esse time. Cara, o que tu ganha de velocidade, de qualidade, de bem-estar, das pessoas vão ficar, às vezes, fazendo hora extra, porque eu fiquei dependendo de um cara e o cara tava do meu lado. Era só, ô Tião, o fulano lá, o que eu tenho que fazer? A ou B? Ah, é B, valeu. E segue o baile. Eu espero ter plantado a sementinha aqui também, tá, gente? É o que eu falei, isso aqui que eu tô passando pra vocês é um treinamento que eu dou de mais ou menos 10 horas. Eu resumi ele hoje em 40 minutos. Então tem muito chão pela frente. E eu botei a sementinha aqui, né? E agora eu começo a tentar trazer agilistas pro meu lado. É isso. Eduardo, agora eu abro para perguntas, caso alguém ainda tenha alguma. Se não, posso sentar o dedo e fazer prova nesses loucos aí, que agora eles estão sabendo tudo. Implantou a sementinha mesmo. Toma. Pessoal, então eu vou abrir o nosso chat para tirar dúvidas, perguntas. Se alguém se sentir à vontade em ligar o áudio, pode fazer também, tá? Tu, 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 tu. O lado bom é que já perguntaram durante, né? Eu gosto de deixar aberto justamente por causa disso, mas eu não sou tão tímido assim. Podem perguntar. Juro. Eduardo, você falou no caso de ter mais de uma pessoa do mesmo setor no time. Uhum, Quando se tem menos pessoas, por exemplo, aí montaram 3 times, mas eu tenho, sei lá, 2 pessoas da contabilidade. É uhum. melhor organizar para montar 2 times e ter uma de cada setor, pelo menos, ou trabalha com algum tipo de, sei lá, Assim, rotatividade ou algo assim? assim, se o povo entender que esse negócio dá resultado, dali a pouco até a empresa bota um terceiro cara da contabilidade ali. No Para início, igualar. no início a gente sabe que não vai rolar. Então, Sim, no início acaba tendo aqueles que eu falei, aqueles part-time que não é uma coisa boa, mas faz parte. Então vai ser aquela coisa, tu vai estar em 2 times. entendi. Mas é só até o pessoal começar a perceber que o troço funciona. Aí tu monta pequenas células, pequenas squads, que elas resolvem a treta toda, mas no início não dá para sair contratando gente, né? Então faz aquela coisa ruim, o Eduardo não falou que pode, tá? Então
É aquela ideia de vamos trazer um de cada setor aqui, mas esse cara vai estar dividido com outros dois ali, porque, enfim, não tenho grana para isso. Aí quando esse time começa a entregar, será que se eu botar mais um lá e deixar esse cara focado ali, não ganho mais? E a resposta é sim, ganha. Sim, entendi, beleza. Mais perguntas. A competitividade entre esses times pode afetar negativamente só se o gestor, a pessoa que está cuidando dos times, for muito safado, não é o termo, não souber trabalhar isso, tá? Porque a empresa é uma só, as metas da empresa são uma só. Se o gerente, o gestor, começar a incentivar rivalidade entre os times, a primeira coisa que eu faria era dar uma tunda, é o termo que a gente usa aqui para espancar até dizer chega esse gestor. Porque daí tu não tá criando um ambiente colaborativo. Então, o gestor tem que ter noção de que se estabelecer punição para um time ou incentivar um e, entre aspas, humilhar o outro que perdeu, fazer nós contra eles, cara, isso não é legal. Isso aqui não é uma equipe de venda, sabe? Que às vezes os caras fazem isso. Aí, se o gestor for bom e conseguir mostrar que, cara, a nossa meta é uma só, e nós estamos dividindo a carga para que todo mundo consiga carregar menos peso, mas construir a pirâmide, vamos botar assim, a pirâmide de Zela. Então, essa é a dica, tá? O gestor, a pessoa que vai cuidar disso, se ele for um cara que vai incentivar a competitividade, tá errado. Ele tem que incentivar a colaboração. Porque sim, se eu fizer nós contra eles, aí vai dar problema. Mais perguntas. Quero mais. Como diria a propaganda do Tang, eu sou velho e eu lembro dela. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não, essa é a deixa para mim. Daí eu digo que terça-feira que vem eu volto para fazer esse fechamento aqui, que daí eu quero falar um pouquinho sobre foco. Eu até tenho uma dinâmica sobre foco que eu gosto de fazer. Se vocês não se importarem, semana que vem venham munidos de papel e lápis, ou papel e caneta. Eu quero fazer uma dinâmica que leva uns 5 minutinhos, talvez 10, dentro dos meus 45, prometo não passar disso, tá, galera? E que você vai fazer algumas mentezinhas, fazer aquele e coisa boba, tá? Então daí semana que vem venham com papel e caneta, o papel e lápis que vai ser bom. Não, combinado, pode fazer sim. A gente aguarda, então. Eduardo, eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito bacana. Eu acredito que todo mundo conseguiu absorver isso que você explicou pra gente hoje. Mais uma vez, muito obrigada e a gente aguarda você aí semana que vem. Isso aí, gurizada. Semana que vem estamos aí de novo. Que bom saber que tem uma gaúcha no grupo que deve ter entendido as minhas gírias e os meus tchê. Então, qualquer coisa, ela ajuda vocês a entender o que eu falei. Tá? Combinado. Muito obrigada, viu? Isso aí, gente. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Pessoal,